Você já parou para pensar que o seu maior problema financeiro não é a planilha e sim a sua mentalidade? Você sabe como sair do caos financeiro? Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast. Sejam todos muito bem-vindos para o terceiro episódio do Metanoia Cast. Hoje o meu convidado ele vai falar sobre educação financeira. É um grande amigo, ele aceitou o meu convite. Muito obrigado, Fiuza. Rodrigo Fiuza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O espaço é seu. Opa, eu quero agradecer, Thiago. Obrigado aí pela oportunidade. E fica a reflexão, né? Nada acontece por acaso. Minha frase é: tudo que acontece é porque tem que acontecer. E se hoje nós estamos aqui, eu acredito que vai ajudar a vida aí de muitas pessoas. A quem chegar esse vídeo vai ser esclarecedor e libertador também. Então, Fiuza, me conte um pouco sobre a sua experiência de entrar nesse mercado, nesse mundo dos investimentos. Sim, então, vou contar para vocês o início. Quando eu tive o primeiro contato com o que é guardar dinheiro, no caso. Foi quando minha falecida avó, me deu um cofre, era um cofre de metal. E o que acontece? Aí ela explicou para mim, ó, você vai lá, guarda as moedinhas aqui que você ganhar, e às vezes você pode colocar dinheiro também. Então aí foi plantada a semente em mim. Sua avó já meio que já estava te ensinando uma grande lição para os dias de hoje, né? Sim, eu tinha, na época eu tinha uns 8 anos de idade, e aquilo ficou. Então, desde então, eu acostumei a ter cofrinho. E o que eu aprendi com isso? Que eu guardava o dinheiro, e perante lá os meus colegas, quando a gente era menor de idade, quando eu quebrava os cofrinhos, eu resgatava o dinheiro, eu conseguia comprar as melhores coisas que tinha no mercado, conseguia comprar a melhor bolacha, o melhor salgadinho. Então, aí foi... Lá no Rio a gente fala biscoito, tá? Aqui é bolacha em São Paulo. Sim. Aí foi o início. Aham. Depois, futuramente, quando eu cresci, né, eu tinha uns 15 anos de idade, fui com a minha mãe até a agência bancária do Banco do Brasil e, sei lá, eu me senti inspirado naquele ambiente, ar-condicionado, tava calor. O lugar meio que ele muda a nossa mentalidade, né? Sim. A energia do lugar, acredito muito nisso também. Sim. Você tinha quantos anos mais ou menos quando você foi no banco? Quando eu fui no banco com a minha mãe, essa história que eu ia contar agora, eu tinha o quê? Uns 16 anos, 15, 16 anos. Uhum. E minha mãe foi lá, aí a gerente ofereceu para ela o CDB. A gente falou: ó, Alice, você não quer investir em CDB, é um investimento bom? E eu era curioso demais, cara. Eu era muito curioso. Aí eu perguntei o que era CDB, fui perguntar pra gerente. Ela: nossa, você quer saber mesmo o que é CDB? Tá, explicou. Aí ela brincou, falou: ó, logo você vai estar aqui com a gente, hein, trabalhando no banco. E também já apontou a semente. Logo você vai estar aqui com a gente. Ela falou isso, foi quem? A gerente? Sim, a gerente do Banco do Brasil. Aí eu peguei, né, adolescente e tal, beleza. Futuramente eu entrei no banco. E o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar no banco, a gente tem acesso, né? Você vai atendendo os clientes, então você vai tendo acesso aos investimentos que os clientes fazem. E eu fiquei curioso para saber aquilo. Eu falei: pô, tinha cliente lá ganhando mais dinheiro só com rendimento do que o meu próprio salário. Então foi aí que eu me interessei pelo mundo dos investimentos. Nessa época eu já tinha uns 19 anos de idade. 19 o dinheiro, ele é renda passiva ou ativa? Que às vezes eu tenho essa dúvida. Ele deixava o dinheiro investido e todo mês caiu é juros que falam? Não sei. Sim, aí depende do investimento. Tem fundo imobiliário, tem ações, renda fixa. O que eu foquei foi o que? Em renda fixa. Eu vi os clientes com CDB, porque era aquilo que tinha sido plantado lá atrás. Então eu lembrava muito de CDB. Aí eu vi o cliente com CDB na conta, assim. Eu falei: caramba, como será que ele faz? Foi aí que eu me interessei. E você era um jovem extremamente curioso. A curiosidade, ela desperta na gente querer buscar conhecimento. O grande diferencial de qualquer ser humano é quando realmente ele tem curiosidade, ele se interessa e vai atrás, porque a gente só colhe o que a gente planta. E quando você despertou isso em você, então essa semente foi plantada na época da sua avó. Correto. Sobre o cofre, tu cresceu, tu foi com a tua mãe no banco, e lá a gerente plantou também essa semente, e foi lá que meio que a sua mente deu essa clareada. Sim, perfeito. Dentro do banco, tendo acesso, foi aí que eu decidi que eu ia focar nesse ramo, né, de investir para também ganhar um dinheiro. Só que no início, quando eu comecei, eu fiquei feliz, assim, que eu investi, eu acho que na época era R$100. Tinha investido R$100 no meu primeiro investimento. Você lembra do ano, mais ou menos? Não, a gente está em 2025. O ano eu não vou recordar, eu lembro da minha idade, eu tinha uns 20 anos. 20 anos. 20 anos assim, que eu investi no... E R$100 em 20 anos era dinheiro, não era? Porque tinha um valor de compra. Eu tinha 20 anos de idade, na verdade, né? Sensacional. Aí assim, o que acontece? Eu investi pra saber, porque eu não sabia, eu
a minha família, ela não teve essa educação financeira. Não tinha ninguém para me orientar, não tinha ninguém para me falar, então foi mais por parte da curiosidade mesmo. Aí eu lembro que eu comentei com o pessoal que trabalhava comigo, falei desse jeito, falei, eu investi um dinheiro aqui, rendeu 20 centavos. Tipo, era pouco, mas já era semente. Que é a longo prazo também, né? O Sim. investimento. Às vezes a pessoa quer tudo pra ontem. Sim. E o pessoal que ria ou não acreditava quando você trazia esse conhecimento? Riram. Eu ia falar, 20 centavos, o que eu vou fazer com 20 centavos? Aí eu fui falando, mas sabe quando você vai comentando e as pessoas não se importam? Tipo, não liga. Por quê? Não tinha tanto dinheiro. Então, tinha começado naquela época. E o que acontece? Nessa época também, eu tinha um perfil muito, vamos dizer assim, não no mundo dos investimentos. Sim. O meu perfil como pessoa. Era um perfil meio agressivo, então eu queria as coisas, eu corria atrás para ter. Parabéns. Tem o perfil moderado, tem os perfis de investidores, diga-se de passagem, você tocou nesse assunto. Você então conseguiu identificar o seu perfil por conta própria? Ou depois que você leu que você falou, poxa, meu perfil é agressivo? Tem muito isso também. Não, meu perfil agressivo eu falo que é para correr atrás dos meus objetivos. Perfeito. Eu pensei que era perfil de investidor. Tem também, eu vou te explicar então. E o que acontece? Tudo que eu queria, eu ia lá, lutava e eu queria, eu conquistava. Então eu fui lá e quis moto, quis carro, aí financiei apartamento. Então assim, mesmo eu flertando com os investimentos, eu caí infelizmente primeiro no mundo das dívidas. Então... Era uma armadilha, uma armadilha a priori, porque tu estava nesse ramo, você estava conquistando, mas aí o primeiro campo são as dívidas, mas eram umas dívidas muito, extremamente, era alta na época, não? O que acontece? Quando eu era novo, então eu financei moto, eu financei carro, aí eu caí também no sonho da casa própria, fui lá financiar apartamento. Então minha conta vivia no cheque especial. Então, apesar de eu ter feito aquele primeiro investimento, eu não conseguia fazer mais porque eu tinha que pagar as dívidas. Aí teve uma hora que eu catei e pensei, falei, isso aqui não é vida. Eu tinha tudo que eu queria. Mas não tinha paz emocional. Não tinha aquela liberdade de tempo, eu tinha que estar trabalhando, eu era obrigado a trabalhar. Tava dependente do... Sim. Uhum. E aquilo trazia uma agonia. Eu entendo aí, você que está em casa, eu sei que tem muitas pessoas passando por isso. Eu tenho certeza porque eu já atendi clientes endividados, né, na agência lá, tentei resgatar a credibilidade do cliente, então a gente sabe como funciona. E é muito desafiador, né? Às vezes as pessoas... Conhecimento hoje tem, mas aí antes do conhecimento a pessoa tem que tratar a sua personalidade, né? Porque muitas coisas começam na nossa personalidade. Às vezes você repete um padrão, inclusive no episódio anterior, o psicólogo Michael Esteves tratou esse assunto, que tudo começa na infância, você se desenvolve o lugar que você mora, as pessoas que você convive. Então, ainda que você tenha conhecimento, você tem que aplicá-lo. Não estou falando que você vai aplicar 100%, porque é um grande desafio. Mas se você tiver paciência, ler, assistir palestras, ler livros, perguntar quem sabe, inclusive estamos aqui com o Rodrigo Fiuza, ele tem essa experiência, e se realmente, daqui a pouco ele vai trazer várias dicas aqui para você. Então, acompanha um podcast até o final que vamos deixar o nosso convidado falar. Ô, Fiuza, o que é liberdade financeira para você? Você tem uma opinião, o que é realmente a pessoa ter a liberdade financeira? Então, nos dias atuais as pessoas confundem muito liberdade financeira com independência financeira, e tem uma diferença. A liberdade financeira, ela acontece como? Ela acontece quando você tem um valor guardado, vamos dizer um colchão financeiro, podemos chamar assim. Colchão financeiro como assim, colchão financeiro? É como se fosse um dinheiro para casos de emergência. Você tem uma emergência, você tem aquele dinheiro. Então, assim, a liberdade financeira, ela vem quando você acumula um capital. Você tem um capital investido, no caso, que nós estamos falando de investimento, mas pode ser guardado também. E você consegue ficar desempregado, não vai te causar muito efeito, você consegue mudar de emprego, você tem aquela autonomia para escolher o que você quer fazer. Eles falam também reserva de emergência? Isso, exatamente. Reserva de emergência. O pessoal fala tem que ter 6 meses a mais, caso tenha algum caos no mundo, você vai conseguir sobreviver. Exatamente. E como é que a pessoa consegue fazer essa reserva de emergência? Tem alguma fórmula ou ela pega um papel e uma caneta? Porque as pessoas antigas também elas usam muito papel e caneta. A reserva de emergência tem alguma explicação assim para a gente entender? Tem. A reserva de emergência pode começar o quê? É assim, as pessoas geralmente orientam o quê? Você guardar 10% de tudo que você ganha, como se fosse um dízimo, né? Todo respeito aos evangélicos, sim. Aqui a gente não está discutindo religião, fica à vontade. Mas é como se fosse um dízimo, você tira os 10% que você ganha e vai guardando. O erro das pessoas está o quê? Primeiro elas gastam, depois elas pensam em guardar. E elas falam assim também, só se vive uma vez, né? Isso é engraçado. Isso é uma armadilha, porque a pessoa, às vezes ela quer justificar assim, tudo bem, tem que viver, tem que se divertir,
porém com paciência e com organização. Porque eu também já fui um desse, pessoal. Quem nunca foi em algum momento desse de falar, só se vive uma vez? Claro, tem que viver o agora. Tem que viver o presente. Mas pode ser também uma armadilha, né, a pessoa, no aspecto financeiro, usar essa palavra e aplicar isso no dia a dia? Sim, porque a maioria das pessoas pensa assim, vou gastar porque um dia eu vou morrer. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, ou é mentira? Isso é verdade. A maioria das pessoas vivem assim. Então a maioria das pessoas vão ter o mesmo resultado. Por quê? Se você tá indo com a manada tá gastando e tá vivendo hoje, tá acreditando em governo, então futuramente você vai ter aquele mesmo destino. Você já passou, isso aí que você trouxe realmente, governo. Às vezes as pessoas esperam muito do governo para mudar a vida. Todo mundo é responsável por sua vida. Tem até um livro que eu li que fala sobre o poder da autorresponsabilidade. Eu ressalto, gosto de destacar e indicar. Esse livro aí, se você comprar, O Poder da Autorresponsabilidade. Tem poder quem age, mas quem age da forma correta. O Poder da Ação, um grande livro, O Poder da Ação. Você pesquisa aí que você vai ver. Porque não adianta. Você pode ter o conhecimento do mundo, mas se você não aplicar, a sua vida vai repetir, né? Repetir padrões. Você já passou por alguma dificuldade financeira assim, Thiago? Teve um momento da minha vida que eu fiquei endividado, que eu tive muito problema com o dinheiro. Você já passou alguma dificuldade na sua vida? Já teve 2 episódios da minha vida que marcaram, que foi o primeiro que a gente estava comentando, que eu financiei carro, moto e tal. E eu era, assim, muito movido a desafio. Então, eu ouvi as pessoas falando assim... Vou te contar como que eu caí nas dívidas. As pessoas falavam assim pra mim... você não consegue comprar um imóvel se você for morar de aluguel. Se você estiver pagando aluguel e tal. E eu gostava de desafio. Então, eu caí até no aluguel. Fui morar de aluguel porque eu queria. Eu não precisava e eu acabei indo pagar aluguel porque eu queria. E no aluguel eu comprei o meu apartamento. Então, realmente eu estava muito endividado. Correto? Mas calma aí, você queria comprar um imóvel, você foi pro aluguel para administrar e sair pro futuro. Foi isso? Você teve esse conhecimento aonde? Se alguém te passou? Não, foi mais o desafio. Eu falei, as pessoas falam que não é possível, eu queria Você ter queria ir experiência contra aquela afirmação, porque as pessoas às vezes querem afirmar algo e nunca viveu, né? Sim, eu queria ter aquela experiência de campo. Então eu fui morar de aluguel e mesmo assim eu consegui ainda comprar um apartamento. Então a primeira dificuldade financeira, ela veio nessa parte aí que eu estava muito endividado, minha conta vivia no negativo, usando cheque especial. Aí... É uma armadilha o cheque especial, Rodrigo? Depende, tem gente que usa o cheque especial para se alavancar. Então se você usar o seu cheque especial, vou dar um exemplo, tá? Para investir algo? Não, alavancar. Por 10 dias também? Tem gente que usa para se alavancar, tipo, você pega o seu dinheiro e você cria um negócio. Boa. Você é verdade. Investe em algo que vai te trazer um retorno maior do que os juros que você vai pagar. Não era o meu caso. Meu caso eu estava usando para pagar a dívida, então é um erro, correto? Sim. Então essa foi a minha primeira dificuldade financeira. Eu vivia endividado. Foi então que eu tive contato com a educação financeira. Eu estava vendo, foi um vídeo, se não me engano, era do Gustavo Cerbasi. Um vídeo do Gustavo Cerbasi. No Instagram, no YouTube, assim, porque eles são bem atuantes, né, nas redes sociais. Você lembra onde tu viu ou não? Foi através do YouTube e eu achei muito interessante. E eu sempre fui autodidata, então sempre busquei informação. Apesar de ter as informações disponíveis em várias áreas aí, eu dava um jeito de ver através de vídeo, ir em biblioteca pública para ler livros. Às vezes eu ia na biblioteca da Penha, não sei nem se existe essa biblioteca ainda, mas esse era o meu estilo. Então foi aí que eu comecei a ter contato e eu comecei a colocar no papel. Na época tinha celular, mas eu escrevia tudo no papel. Então eu comecei a anotar a dívida, o que saía e o que entrava. Foi aí que foi mudando a minha vida. Eles dizem muito que quando você bota pro papel qualquer coisa na vida, né, parece simples, mas é muito profundo. Fica mais claro, porque quando tá tudo aqui na sua cabeça, fica às vezes tudo bagunçado. Como as pessoas passam, seja por terapia ou o que for, o que o terapeuta faz? Eles pegam assim, coloca aqui. Não é mais você pegar essa camisa e colocar aqui, esse sapato aqui. Às vezes a mente da pessoa tá toda bagunçada. Quando ela joga pro papel, fica mais claro, né? Fica mais visível. Rodrigo, você poderia dar uma dica para a pessoa que quer começar a investir? Poxa, eu gostei do assunto, eu quero investir em conhecimento, eu quero aprender. Você teria algum conselho para indicar para as pessoas que querem começar nesse ramo aí de investimento? Sim, quem não tem experiência no ramo de investimento, você não sabe nada. Você é leigo, está começando igual eu. No início, quando comecei, não sabia nada. Investe numa renda fixa, investe num CDB, um LCI, um LCA. O LCI não cobra imposto, né? O CDB já incide imposto. E esses investimentos aí, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais. É tipo se quebrar,
Exemplo, igual o caso do banco aí agora que teve esse problema com a Polícia Federal. Banco Master? Isso, as pessoas ali. Ele tem esse seguro, que é 250 mil que eles cobrem tudo ainda, para a pessoa não ficar no prejuízo, né? Sim, o FGC ele vai cobrir até 250 mil reais por CPF, mas só das pessoas que investiu nos investimentos que ele cobre. Tipo, por exemplo, CDB, LCI, LCA. Agora, se a pessoa investiu, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Se a pessoa investir no banco, no fundo de investimentos, aí já não entra na cobertura do FGC. Então tem essa diferença aí, tem que prestar atenção aonde você vai investir seu dinheiro. Para quem está iniciando, pode investir em Tesouro Direto, CDB, LCI, você vai ter o seu primeiro contato com o mundo dos investimentos. Né? Então... E tem vídeos também que explicam o que é CDB, o que é CDI, porque às vezes a pessoa, o que é CDB, o que é CDI? O que é tesouro direto? Tem gente que não tem a mínima noção do que se trata. Tem vídeo na internet, tem algum livro que você indique para a galera de casa que quer começar a... Assim, eu quero um livro simples. Tem algum livro aqui, inclusive, vou deixar aqui a oportunidade. Já indica o livro para o pessoal que está assistindo aí. Um livro para começar a se apaixonar por esse ramo do investimento aí. Sim, então, no caso do livro, eu não li livro assim de investimento, né, para entender. Eu fui atrás da informação, então eu fui aprendendo através de vários vídeos, igual você informou. Tem vários vídeos na internet. E eu também já estava, quando eu trabalhava no banco, também eu dava uma lida, né? Então, o CDB é um investimento, o CDI é um indexador. Então, todo investimento atrelado ao CDI, ele é pós-fixado, então ele sofre variações. Sim. E tem os pré-fixados. O pré-fixado não sofre variação. Então, quando você vai lá investir, um exemplo, eu vou investir no banco X, aí está lá, rendimento de 12% ao ano. Esse investimento é pré-fixado. Se eu vou investir em outro investimento, fala investimento rendendo 120% do CDI. Esse investimento é pós-fixado, ele pode sofrer variações. Se o Banco Central cortar a taxa Selic, o CDI diminui, então o investimento vai passar a render menos. E o pré-fixado, você já faz o investimento sabendo quanto que você vai resgatar. Não tem pegadinha, você não fica refém do governo. Seja 12, 24, 36 meses. Exatamente. Vai resgatar aquilo que foi proposto, mais ou menos isso? Isso, exatamente, é isso mesmo. Pessoal, eu não poderia esquecer de citar os nossos patrocinadores, porque o podcast está aqui porque eles nos ajudam, eles acreditam no nosso trabalho. Primeiro patrocinador, Porte Negócios Imobiliários. Aqui embaixo está o Instagram, Porte Negócios Imobiliários. É uma empresa especializada no ramo da imobiliária, assistência jurídica, despachante e também uma perita judicial. Eles possuem uma perita judicial extremamente competente, ela atua em todo o Brasil. Então, se você quer comprar imóvel, alugar, administrar, faça contato, entra no Instagram aqui, ó, Porte Negócios Imobiliários. A matriz fica localizada em Pouso Alegre e a filial em Poços de Calda. Não deixe de fazer contato, tá bom? O Instagram tá aqui, vou ressaltar, @Porte Negócios Imobiliário. Você gosta de viajar? Quem não gosta de viajar? Viajar é como trocar a roupa da alma. Almeida Viagens emite passagem aérea. Você de todo o Brasil, você quer viajar para onde? O Almeida Viagens tem um stand presencial em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, porém também tem um grupo específico no WhatsApp com mais de 1.000 membros. Inclusive, eles estão com promoção de dezembro a março, com até 35% de desconto. Você não pode perder tempo. Se você quer viajar, quem quer ir para Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, qualquer estado, o Almeida Viagem é especialista. Inclusive, eles têm também o CNPJ, Cadastro. Então, se você quiser Almeida Viagens, o WhatsApp está aqui, não perca tempo. Mais um patrocinador, JK Segurança Eletrônica. Você do estado do Rio de Janeiro, portão eletrônico, facial, biométrico, todo tipo de trabalho no CFTV interno, externo, JK é especialista. Inclusive tem vários clientes em todo o Brasil. Pernambucanas, Brinks, entre outros. Se você quiser fazer um orçamento grátis, o WhatsApp está aqui, JK Segurança Eletrônica, especialista no TI. Então, pessoal, voltando ao nosso convidado, Rodrigo Fiuza, você tem um livro para indicar para a galera, o pessoal que quer começar a ler? Tem algum livro que você indicaria? Tem um livro que podemos dizer que mudou a minha história também. Foi um livro que eu conheci através de assistir um vídeo do YouTube, Instagram. No YouTube, do Flávio Augusto, ele recomendou e eu nunca tinha lido, eu fui ler. Sensacional o livro, chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você nunca leu esse livro, leia, que vai mudar o seu jeito de ver o mundo, o jeito de mexer com dinheiro, o jeito de economizar. Esse livro ensina muitas coisas.
e você começou a ler e você começou a aplicar aos poucos, assim, a sua visão meio que potencializou, porque você já trabalhava em banco, né? Sim, Você já sim, tinha tá. uma noção. Mas quando você leu esse livro, realmente assim, pô, Tiago, teve um ponto ali que foi fundamental. Teve um ponto que te marcou no livro, assim? Então, você começa a entender, se ver como quem não tem dinheiro, você começa a se ver como um escravo, vamos dizer assim. Sim. Então, o livro, apesar de ser antigo, ele traz uma visão moderna. Então, eu li esse livro mais de 2 vezes e comecei a aplicar. Ele é um livro muito extenso, filho? Não, não, é um livro curto e ele fala o quê? Ele mostra o homem que era escravo na Babilônia Sim. e como que ele ficou rico, como que ele conseguiu ficar o homem mais rico da Babilônia, que é o título. Começou o quê? Ele buscou conhecimento. Então Sim. ele foi atrás de quem já era rico, ele foi atrás de quem podia libertar ele daquela escravidão. Então, se você trazer o livro, adaptar ele ao mundo atual, Sim. você vai perceber que hoje muitas pessoas vivem isso aí. Muitas pessoas vivem uma escravidão moderna e não se dão conta. A escravidão moderna ela seria o quê? Aquela pessoa endividada, a pessoa que não consegue sair da dívida, e ela é obrigada a trabalhar. É dependente mesmo do trabalho, né? Sim, Não é pode nem sair do obrigado. trabalho às vezes, É né? obrigado, porque ela tem dívida, então ela não pode nem se queixar, ela não pode debater ideias, porque ela tá refém, ela tá endividada. Então isso aí é uma escravidão moderna, Exatamente, está correto. entendeu? E o custo de vida também, ele, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei quem vai estar assistindo a gente, onde a pessoa está, mas aqui em São Paulo o custo de vida é alto. Muito alto aqui. É como se 6 mil fosse 3.500. O poder de Exatamente. compra é muito pouco aqui na capital, né? Exatamente. Então as pessoas ficam refém do quê? De horas extras, cartão de crédito. Cartão de crédito é um vilão. Exatamente. Você tem alguma dica pro pessoal que também, inclusive, dica-se de passagem, que tá com uma dívida muito alta no cartão de crédito, assim? Porque eu acho que não vou falar grande vilão, porque depende de como você usa. Porque, igual você falou aí, no cheque especial depende, tem gente que alavanca. O cartão de crédito também dá para alavancar ou também tem que usar com consciência, né? Então, o cartão de crédito ele tem um segredo que é o quê? Os juros do cartão de crédito é o mais alto. Se eu não me engano, Que isso? aqui no Brasil, se eu não me engano, o cartão de crédito tem os juros mais alto do mundo para quem atrasa. Então a dívida, se você está devendo 7 mil, daqui a pouco ela vira 14, ela vira 20. É sempre o dobro e o triplo? Ah, os juros é alto. E assim, o cartão de crédito, você tem que usar ele com sabedoria. Eu criei uma estratégia para utilizar o cartão de crédito. Ó, vou falar aqui para vocês aqui. É um segredo aqui, mas vou contar. O segredo é o quê? Para você usar o cartão de crédito, você tem que ter o dinheiro antes. Então entra tem uma passagem na Bíblia, vou até cair na Bíblia aqui. Jesus ele nos ensina o quê? A não fazer empréstimo. Então ele fala, não fazer empréstimo. Isso aí, o livro já foi escrito há quantos anos na Bíblia? Tem muitos anos, mais de 2.000 anos. Então, e o que acontece? A pessoa vai lá, ela usa o cartão de crédito no desespero, no susto. Ou só se vive uma vez também. Tem essa. Então, exatamente. E o que acontece? O segredo tá o quê? Eu, pelo menos, eu faço isso. Pô, eu quero comprar um celular. O celular custa 4 mil reais. Eu vou guardando o dinheiro, investindo esse dinheiro. Então, quando eu chego nos 4 mil reais, eu vou até a loja, pergunto pra loja, qual o valor à vista? Qual o desconto que vocês dão à vista? Negocia ali, tu fica até com boas oportunidades quando você tem o dinheiro em mãos, né? Sim. Qual que é o valor à vista? Tem um desconto? O valor à vista fica 10%. Não tem. Cartão de crédito, dá pra parcelar em quantas vezes? Se o valor ficar o mesmo, aí eu uso o cartão de crédito. Sim, entendeu perfeito. a sacada? Aí sim eu uso o cartão de crédito. Então eu só uso o dinheiro que eu tenho. Eu não uso o cartão para pagar depois. E o cartão de crédito, eu não que ele é um vilão, mas eu falei vilão porque a mente humana, ela não entende o futuro. Ela não entende o futuro. Então as pessoas, elas vão gastando, ela vai ter aquele prazer momentâneo. E a dopamina, descarga de dopamina na hora. Exatamente. Ela até se arrepende depois. Ela compra, ela quer ter aquilo, ela compra. Exatamente. Depois ela meio que tem um arrependimento, né? Dopamina instantânea, né? Exatamente. O nosso cérebro ele tem uma dificuldade imensa em dívidas futuras. Então, se você não treinar, se você não adaptar a sua maneira de viver e criar novos jeitos de viver a vida, de usar cartão de crédito, fazer empréstimo, infelizmente você vai ser mais um aí na manada. Mais uma grande maioria. E isso aí vai se repetindo assim, 2020, 2021, 2022. Mesma mentalidade, as mesmas dívidas. E a pessoa fica... Eu acho que eu já tinha um livro também do Três Ratos. Já viu aquele livro do Quem Comeu Meu Queijo? Eu li esse livro, mas eu li quando eu tinha... Esse livro aí eu li quando eu tinha 16 anos, cara. Muito tempo que eu li ele. Mas um livro bom, que dá uma lição pra vida também, né? Senão a pessoa... A corrida dos ratos, né? Ganha, gasta, recebe. A corrida dos ratos ela é falada no livro Pai Rico, Pai Pobre.
Pai Esse Rico, Pai livro aí, Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, já leu esse livro? Já li também, é um livro muito bom. E você tinha perguntado do livro de investimentos. Tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler também, é um livro muito rápido, que seria Os Sete Princípios de Salomão. É um livro curto aí, eu não sei se ainda tem disponível para venda, mas é muito bom também. E dentro da Bíblia, Provérbios explica muita coisa em questão de dinheiro. É óbvio que o livro é antigo, mas eu li Provérbios muitas vezes, leio até hoje. Eu creio que é um livro que as pessoas deveriam ler também. Tu falou sobre Provérbios, o ensinamento. O livro, eu falo que é atemporal, né? Isso é para todos os tempos. Porque tem uma parte que fala assim: invista seu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Salvo engano, eu acho que é isso. Depois eu tiro até essa dúvida aí. Como eu acho que o investidor, quando ele vai fazer um investimento, ele meio que diversifica a carteira. Tem isso? De diversificar a carteira, porque se um. Explica aí, porque você que é o especialista aí. Sim, um ponto importante que você falou, cara, uma boa ideia, bem lembrada aí. O que acontece? Quando você vai achando o seu perfil de investidor, que você tinha até comentado no início, tem um perfil agressivo, conservador, moderado, né? Quando você acha o seu perfil, o que você faz? Você vai calibrando sua carteira. Sim. Igual um exemplo, o perfil ele não é obrigatoriamente único, ele muda conforme o tempo. Eu já fui perfil agressivo, investi em ações, eu alavanquei, eu perdi dinheiro. Mas tem que tomar cuidado, dinheiro, né? sim. O agressivo tem que tomar cuidado porque sim, às vezes começa a aumentar ali, né? O capital. Aumentar o risco. E o que acontece? Aí você balanceia a carteira. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Você investe 90% em renda fixa, então seu capital vai estar protegido ali na renda fixa, contando com o FGC, na maioria dos investimentos. Aí você vai lá e investe 5% em ações, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não é uma obrigatoriedade. 5% em ações, 5% em caixa. Aí o que acontece quando as ações caírem, como você está balanceado, as ações caíram. Então, opa, surge uma oportunidade de compra. E sempre tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? Porque muda muita coisa, porque às vezes, exemplo, assim, alguém dá uma notícia e não sei se tem alguma coisa a ver, né? A Bolsa de Valores caiu, porque o presidente falou isso. Tem alguma coisa a ver, não? Então, se você tem a carteira balanceada, você não precisa se preocupar com isso, porque, na verdade, vai surgir uma oportunidade. Quem compra ações sabe o que eu estou falando. Quando as ações caem, se você tem convicção na ação que você está investindo, igual exemplo, eu gosto muito de investir na ação do Itaúsa e do YouTube. Então, se a ação cair, para mim é uma vantagem, eu estou ganhando. Aí eu vou e compro mais. É uma coisa simples. Então, quando você tem esse balanceamento da carteira, você não fica refém das informações, das notícias. Tem algum investimento que você gosta de fazer assim? Algum investimento? Atualmente eu gosto muito de investir, eu não vou mentir para vocês, atualmente eu gosto muito de investir em LCI. O foco tá muito... LCI é o que exatamente, sim? É letra de crédito imobiliário, né? Então você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco vai fazer investimentos. Construção? Isso, vai fazer investimentos no ramo imobiliário, emprestar o dinheiro para as pessoas que querem investir no ramo imobiliário, e tem o LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Aí você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai emprestar esse dinheiro para as pessoas que desejam investir no ramo do agronegócio, tudo voltado ao agronegócio. Fiuza, você teria uma dica para a pessoa que... 2026 está chegando. Sim. 2026 está chegando. Calma, eu gosto sempre de fazer assim, calma. Um plano estratégico para a pessoa sair das dívidas. Assim, Thiago, qual é o primeiro passo para sair das dívidas? Você poderia dizer essa dica aí? Porque todo mundo acha que é interessante. As pessoas querem viver, querem se divertir. É bom, faz bem para a saúde mental, né? Ter responsabilidade. Mas como é que faz para sair das dívidas assim? É difícil, é fácil? Depende de quanto deve, quanto não deve? Sim, essa pergunta aí, ela é bem expansiva. Depende da pessoa, o estilo que a pessoa leva. Mas o que eu posso dizer é que sem sacrifício você não vai sair das dívidas. Não adianta você estar endividado e querer continuar saindo com os amigos nos finais de semana. Tem que dar uma renunciada por pouco tempo ou não? Não, sim, claro. Até você conseguir estabilizar e treinar seu cérebro para economizar. A maioria das pessoas não fazem isso. Elas trabalham a semana, final de semana fazem o quê? Saem para gastar, saem com os amigos, não conseguem falar não. A pessoa chama você, pô, vamos lá no barzinho Y, X, você não tem dinheiro. Você está sem dinheiro, você sabe do seu problema, você sabe que você está endividado, só que você vai para fazer bonito para aquela pessoa. Então, para sair das dívidas, você vai ter que começar a falar não para muita coisa. E ter paciência também, porque a pessoa, e fica tipo um efeito dominó de dívidas, né? A pessoa pega aqui, gasta ali, consignado aqui, cartão aqui,
e daqui a pouco ela tá devendo todo mundo, né? Sim. E aí você vai ter que começar a eliminar os gastos que tem maior juros. Um exemplo, eu tô devendo cartão de crédito. Pô, se eu atrasar... O cartão de vai virar crédito é uma o bola. pior, então. É, eu tô dando um princípio, exemplo, tô dando um assim. exemplo. Aí, pô, tô devendo cartão de crédito, então eu vou quitar a primeira dívida do cartão de crédito, depois eu vou tenho um veículo financiado, eu vou antecipar as parcelas do veículo, vou O pessoal que às vezes antecipando. paga o final, né, que tem um grande desconto. Eu vejo muitos financiamentos, assim, eles falam que amortizar, que é a palavra, é correta? Sim, sim, tem amortização imobiliária, também é boa, que você paga a parcela no início tá 1.000, depende também do tipo que você fez o financiamento, né? Se foi a tabela SAC, tem duas tabelas, tem a Price é um valor fixado, então as parcelas são um pouco menores, e tem a tabela SAC, que vai diminuindo, né? Uhum. Você começa pagando 1.000, termina pagando R$ 400. Então tem essa grande diferença aí. E tem que começar, cara, tem que pegar pela veia. Você vai cortar o que tá vindo contra você, o que tem maior juros, o que tá levando mais dinheiro da sua vida. Então, o que o dinheiro tem a ver com o desenvolvimento pessoal, assim? Então, na minha opinião, vou deixar claro aqui que eu não sou dono da verdade, né? Então, por isso que eu falo na minha opinião. O dinheiro tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal. Por quê? Você sem dinheiro, você fica estressado. Isso aí é os médicos que o digam, né? Você sem dinheiro, você fica estressado, você discute, você não tem paciência. Então, quando começa a sobrar um dinheiro, você consegue investir em você. Você consegue comprar um livro para estudar, você consegue fazer uma faculdade quando tem dinheiro sobrando para adquirir mais O conhecimento. dinheiro é um pilar, né, da saúde mental também, né? Exatamente. O dinheiro bem usado, ele é bênção. Então, Exatamente. então eu caio no princípio do que, se você for prestar atenção, vou cair no princípio da Bíblia outra vez. Se você for ver as histórias da Bíblia, tem muitas pessoas, né, que condenam o dinheiro e tal, mas Eu ia te perguntar isso, tem uma crença, é até uma crença limitante, né? Isso também é uma desculpa que falar, dinheiro não traz felicidade. Não é questão que traz felicidade, mas infelicidade, muita infelicidade traz, né? sim, então, aí se você pegar a Bíblia, você vai ver que tem muitos servos de Deus lá, um exemplo mesmo, Jó, Salomão, entre outros aí, que Deus abençoa. Então, em nenhum momento Deus condena você ter riqueza, Deus condena o amor ao dinheiro. Perfeito. Você Isso não aí pode amar o dinheiro, é isso que as pessoas não sabem separar. Então, as pessoas acham que ter dinheiro é do mal. Não, ter amor ao dinheiro é prejudicial. Exatamente. Entendeu? Concordo. É nisso daí que as pessoas pecam e acabam deixando de viver uma vida com liberdade por conta de teorias aí que estão caindo por terra. Exatamente. E traz paz emocional, né? Pessoal, episódio sensacional para 2025 ainda, mas você pode aplicar essas dicas em 2026. Ano novo, vida nova, novos pensamentos. Por isso que o canal é Metanoia. Ou você muda ou tudo se repete. Quer fazer algum agradecimento? Deixar suas redes sociais? Fica à vontade, o espaço é seu. Espero com esse vídeo ter chegado ao maior número de pessoas e o YouTube é como se fosse uma biblioteca moderna, então vai ficar aqui. As redes sociais aí, quem procurar Rendimento Objetivo é o meu canal no YouTube, TikTok, Instagram. Instagram me acha rendimento_objetivo. Queria agradecer, assim, primeiramente a Deus, sem Ele nada disso teria acontecido. Agradecer a minha mãe, minha mentora, minha filha, que acredita em mim, minha pequenininha. Agradecer também minha namorada, todos os parentes aí que me ajudaram e acreditaram na minha história. E para encerrar, ou você muda ou tudo Se repete.